Está no ar, podcast Informe MP. Informação que aproxima. Olá, bom dia. Estamos aqui em mais um Informe MP, Informação que aproxima, podcast promovido pelo Centro de Aperfeiçoamento Funcional do MP, CEAF, coordenado pela doutora Socorro Milhomem. Estamos aqui hoje com esse tema maravilhoso, que é alusivo aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que será comemorado agora, domingo, dia 13 de julho. E, para tanto, convidamos nossos convidados especiais desta manhã, são os promotores de justiça da infância de Macapá e Santana, Miguel Ferreira, Neuza Rodrigues, Eduardo Fernandes, e vamos trazer para vocês informações sobre os avanços e os desafios ainda enfrentados desse assunto, que é a proteção da criança e do adolescente em nosso estado do Amapá, capital e em todo o interior. Então, muito bom dia, doutor Miguel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Você que há tantos anos trabalha na Infância e Juventude de Santana, já coordenou durante longos anos o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude de Macapá. E é uma alegria tê-lo conosco hoje. É muito tempo, mas parece que foi ontem, dada assim, a alegria que é trabalhar na área da infância e juventude. Mas, primeiramente, quero dar um bom dia à doutora Samile, doutora Neuza Barbosa, doutor Dado Kelson, colegas que atuam na área da infância e juventude, e dizer do prazer nosso, né, de estar neste momento aqui no programa Informe MP, para celebrarmos juntos, né, esta data tão marcante que é os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado. Muito bem. Seja muito bem-vindo, doutora Neuza, uma pessoa muito conhecida já da população, das redes sociais, da televisão, por inúmeras campanhas que você tem feito perante a sua promotoria e justamente com a instituição como um todo. Então, seja muito bem-vinda aqui. Queremos ouvi-la também. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Eduardo Kelso, doutor Miguel. É uma honra estar ladeada, né, por promotores de tão alto nível de competência, de atribuição. E nós estamos aqui fazendo história, né? Estamos aqui no lançamento, né, do nosso podcast, da nossa rádio web. Então, esse pioneirismo é muito importante e celebra o trabalho das promotorias, sobretudo hoje, da infância e juventude, né? Assunto que nós vamos tratar hoje para esclarecer a comunidade, a população, do que as nossas promotorias da infância e juventude fazem pelas crianças, né, pelas famílias, e é uma honra estar aqui. Muito obrigada, doutora Samile. Bom dia, doutor Eduardo Fernandes. Agora, o mais novo promotor de justiça da infância e juventude da capital, na área de proteção. Conte pra gente aqui dessa satisfação de ter escolhido essa promoção na sua carreira. Bom dia aos colegas de bancada, bom dia a todos os nossos ouvintes. Inicialmente, eu queria parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa de trazer um tipo de comunicação, porque a sociedade ela evoluiu. E hoje a gente está celebrando isso, a evolução dos 35 anos do ECA. E nessa parte de comunicação também. E esse tipo de aproximação com a sociedade é o que a gente tem com concretização do princípio da publicidade, uma forma mais moderna, mais atual, de comunicar os feitos do Ministério Público junto à sociedade. Então, parabenizo a instituição, estou muito satisfeito por estar aqui e, como você falou, foi uma escolha realmente, porque a infância ela é encantadora, uma promotoria de justiça transformadora. A gente vai falar hoje sobre tudo que é possível fazer na infância. Então, espero que a gente tenha uma excelente programação e que os ouvintes fiquem por dentro de tudo que ocorre na seara da infância do nosso Ministério Público. Muito bem. Quando houve uma grande mudança de paradigma em se tratando dos direitos da criança e do adolescente, antigamente vigorava o Código de Menores, um código diferenciado, que ele não havia tantos princípios protetores à criança e adolescente, ele igualava, inclusive, o menor que estava em situação de vulnerabilidade com o adolescente infrator. Depois veio a Constituição, a grande Carta Cidadã, né, que trouxe inúmeros princípios e à infância e juventude essa necessidade de ser protegida por todos, Estado, sociedade, família e instituições.
E também ela veio abrangendo novas atribuições ao próprio Ministério Público, como o grande protetor da criança e do adolescente no nosso país. Logo em seguida, veio a edição, aí a promulgação do ECA, que está completando agora 35 anos e mudando totalmente as estruturas dessa proteção. Realmente ele veio trazendo inúmeros princípios, inúmeras garantias, trazendo um novo sistema de proteção à criança e adolescente em vários assuntos. Adoção, guarda, tutela, curatela, acolhimento, o ato infracional mesmo, que é quando o adolescente pratica um crime. Então, doutor Miguel, nós queremos que o senhor retrate, conte um pouco dessa mudança aí, dessa grande evolução que teve, esse grande avanço mesmo, que foi com a edição e a promulgação do ECA há 35 anos. Doutora Samile, colegas, para mim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora no dia 13 de julho completará 35 anos de sanção, é um divisor de águas, né? Até então nós tínhamos o Código de Menores, que focava muito no princípio do punitivismo e da proteção de sanções. Aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e pensa na proteção integral daquele adolescente em todos os sentidos, garantindo a ele o direito à vida, à saúde, ao bem-estar, ao lazer, à profissionalização, enfim, à convivência familiar e comunitária, sob um prisma de uma proteção integral, ainda que esse adolescente seja um autor de ato infracional. Porque no ato infracional nós buscamos uma medida socioeducativa, uma medida pedagógica, não uma medida meramente sancionatória, vendo o adolescente como um criminoso, né? Então, eu acho que é um divisor de águas, mas essa história não inicia no Estatuto, ela inicia, como você bem disse, na Constituição Federal, com a promulgação da Carta Cidadã. Lá no artigo 227, já o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta já está lançada essa semente. E esse artigo da Constituição assegura todos esses direitos. E eu acho muito interessante e algo assim muito bonito como essa emenda ela foi colocada na Constituição. Ela decorre de um movimento social, à época da feitura da Constituição, onde entidades e a comunidade brasileira foi conclamada, né, a discutir os interesses da criança e do adolescente. E as crianças e os adolescentes tomaram conta do Congresso Nacional, à época, e entregaram ao então presidente Ulisses Guimarães, que presidia a Constituinte, um baixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, né, onde pediam um artigo específico para tratar dos interesses da criança e do adolescente, a chamada Emenda Criança Prioridade Nacional. Daí adveio toda essa gama de direitos e de benefícios que vêm em prol da criança e do adolescente. Então, nasce da Constituição e nasce mais ainda, brota, né, da consciência da população, a necessidade de se ver o adolescente, a criança, o adolescente, um ser em desenvolvimento, para que o Estado, para que a sociedade, para que o poder público possa garantir a sua plena educação e o seu desenvolvimento. Doutora Neuza, sobre essa proteção integral, né, ela é indicada como princípio do ECA, que é a proteção integral da criança e adolescente. O que a senhora pode falar para a gente sobre esse princípio? Isso. Como bem disse o doutor Miguel, o avanço é muito grande, né? E o ECA, ele se baseia em 3 princípios, que são os 3 pilares do ECA, que é a da prioridade, da participação e da proteção integral. Então, esse princípio da prioridade, né, que você falou, é que o adolescente, ele goza desse direito de ser atendido, por exemplo, na rede pública, entre um maior e um menor. A criancinha, ela vai ser sempre atendida com prioridade. Por quê? Porque o ECA traz isso. E nas outras políticas públicas também, a participação, ele tem o direito de participar das políticas públicas, dos movimentos, sobretudo das garantias que o governo, que o Estado, né, enquanto garantidor desse bem-estar da criança,
ele deve participar. O adolescente, a criança, jamais pode ficar fora da escola, fora dos projetos sociais, fora das políticas públicas, sobretudo, que vêm trazer benefícios a ele. E o da proteção integral é o que nós fazemos, né, doutor Miguel, doutor Kels, todos os dias na nossa promotoria, que a proteção integral, ela traz esse direito que a criança tem de manter-se incólume, né, diante de tantos crimes, diante de tantos problemas que afetam a criança, a família. Então, ao Ministério Público cabe garantir, por exemplo, na área da saúde, que ele tenha o atendimento na área da educação, que ele possa ter uma escola para ele estudar e diariamente nas nossas promotorias, né, sobretudo nas promotorias civis do Dr. Kels e do Dr. Miguel também, eles atendem crianças com problemas de saúde, com problemas de crianças que não têm onde estudar, e nós fazemos o encaminhamento, e também na parte dos atos infracionais, em que o adolescente, quando ele pratica um ato infracional, ele tem que ser visto como esse ser humano em desenvolvimento, conforme diz o ECA, né, que ele fala o quê? Que nós temos que entender o adolescente na sua condição peculiar de desenvolvimento. Então, o princípio, né, da prioridade, na verdade, ele está ladeado dos outros dois princípios, e isso que faz o ECA, depois de 35 anos, ser tão atual, necessário, e é tido, Dr. Kels, como um do código, né, de código de lei mais completo, inclusive de todos os países. Poucos países, inclusive, têm uma lei tão clara, tão garantidora de direitos e princípios como nós temos o ECA. Então, temos que celebrar mesmo esses 35 anos e garantir a cada dia mais que todos os seus princípios e valores sejam cumpridos por todos nós. Sim. Doutor Eduardo Fernandes, como que na sua promotoria vocês fazem essa proteção integral da criança e do adolescente? Veja, realmente é um momento de celebração, porque, como o doutor Miguel pontuou na fala dele, a gente passou de um paradigma de verticalização para o paradigma da proteção integral. Antes da Constituição de 1988, a família ela era um espaço de autoritarismo, muitas vezes, porque a própria legislação era assim estabelecida. E a Constituição Federal veio e trouxe uma característica, uma perspectiva eudemonista de família. O que significa isso para quem está nos ouvindo? É família como espaço não de exercício de poder pura e simplesmente, mas sim de espaço onde o indivíduo pode desenvolver suas potencialidades, pode, enfim, se integrar à sociedade. Mas nós sabemos que temos famílias disfuncionais, seja por extrema vulnerabilidade social, seja por outras dificuldades. E aí entra a doutrina da proteção integral. A infância, ela é uma só. Então, a gente separa o direito entre ato infracional, entre área civil, mas a infância, ela é uma só. A sociedade, ela muitas vezes vê ali o autor de ato infracional e o julga, mas a gente, na nossa promotoria civil, a gente vê muitas vezes o que está por trás daquilo ali. O que é que levou ele a cometer aquilo, uma estrutura disfuncional, às vezes vítima de abuso, vítima de abandono, vítima de negligência. E, às vezes, o ato infracional é apenas a pontinha do iceberg, que é o que a sociedade vê e cobra punição, mas a gente tem que, e esses momentos são muito importantes para a gente celebrar e lembrar como era antes. Antes, para quem é mais jovem aí, pode baixar no YouTube, coloca lá como era a FEBEM, por exemplo, antes da Constituição de 1988, antes do advento do ECA, a criança às vezes estava na rua brincando, você está aí, é um vadio, e aí raspava a cabeça da criança, e ela ficava nos moldes de uma prisão mesmo. E aí isso não era a evolução da sociedade, não atendia aos anseios realmente de uma infância, de uma adolescência saudável. É nesse contexto que veio, inspirado por esses ideais, a Constituição, que deu essa perspectiva eudemonista de família, e o ECA, que, como a doutora Neuza falou, é uma das legislações mais avançadas do mundo, que ela concretiza e dá mecanismos para a sociedade e para o Ministério Público, sobretudo, porque não há procedimento envolvendo criança e adolescente que o Ministério Público não acompanhe. Então, ela dá essas ferramentas
a Constituição e o ECA, sobretudo, para que a gente possa concretizar esses ideais e que a família seja essa base de suporte, de apoio, e não de uma estrutura verticalizada, onde a criança era não um sujeito de direitos, o adolescente, mas ele era um objeto, que é uma diferença fundamental. Sim. De perspectiva. Muito bem. Só complementando o que o Dr. Gelson falou, achei muito interessante, os abrigos, os famosos abrigos, que até então existiam, a criança entrava no abrigo por qualquer motivo, e não se tinha prazo estabelecido, a criança ficava ali sem um acompanhamento, né, do poder público, do judiciário, do Ministério Público, e a partir do ECA, do Estatuto, né, nós temos um acompanhamento, temos prazos, temos os princípios da brevidade que devem imperar, né, ou seja, e uma criança só é acolhida como a última opção, né, daquele rol de situações que podem acontecer. Então, se uma criança tem seus direitos violados, por negligência dos pais, e há a necessidade de um acolhimento, a título de exemplo, o acolhimento é a última opção, e por um tempo brevíssimo. Então, essa também é uma outra mudança importante que a gente vislumbrou com a edição do Estatuto. Muito bem. Agora nós iremos para o intervalo, já voltamos falando sobre os 35 anos do ECA, avanços e desafios. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa,
em parceria com você. Estamos de volta com o Informe MP, Informação que Aproxima, esse podcast promovido pelo CEAF, coordenado pela doutora Socorro Milhomem, e vamos retomar esse assunto que são os 35 anos do ECA, Avanços e Desafios, e gostaríamos de perguntar ao doutor Eduardo Fernandes, continuando aqui a nossa conversa anterior do bloco, sobre essas formas de convivência comunitária das crianças e adolescentes, que é uma medida de proteção que eles recebem, porque em muitos casos crianças são negligenciadas pela família, são vítimas de maus tratos e precisam ser retiradas do seio familiar de forma excepcional para encaminhadas, antigamente, muito para instituições de acolhimento. Hoje em dia, como foi falado aqui, já existem a família acolhedora, que está previsto no ECA, e é um programa muito interessante e que está sendo incentivado, inclusive, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, doutor Eduardo, gostaria que o senhor contasse para a gente, falasse um pouco sobre esse novo mecanismo que está ganhando muito espaço, inclusive ele é uma ação estratégica do Ministério Público de forma nacional. Então, dentre uma das tantas mudanças que o ECA trouxe, uma delas foi justamente a mudança de foco desse olhar de abrigamento para olhar de manutenção até o limite, até quando se puder fazer, da criança e do adolescente no seio comunitário, no seio da sua família. E aí, como a gente vinha conversando antes no primeiro bloco, antes a cultura e a legislação, ela dizia, a criança está ali, leva para uma instituição, a mais famosa é a FEBEM, mas hoje não. Hoje o abrigamento é a última ratio, a última medida a ser adotada. Nesse contexto surgiu o projeto Família Acolhedora. E isso é até interessante porque eu vim do interior há pouco tempo. E lá no interior essa necessidade é mais importante ainda, porque a criança e o adolescente ele já está ali vulnerabilizado, muitas vezes por um membro da própria família, e além de ele ser retirado do convívio da família, ele ainda era retirado da sua cidade. Ele saía da sua escola, ele perdeu o contato com os amiguinhos dele, com os coleguinhas dele. Então era uma ruptura muito violenta. E não era interessante isso. E aí surgiu essa solução, dentro dos estudos, enfim, da própria evolução da sociedade, de manter essa criança, manter esse adolescente na própria comunidade. Nós, nos interiores, contamos com o apoio do Centro de Apoio Operacional, houve capacitação, houve uma conclamação mesmo para que todos os membros atuassem dentro da sua comunidade, junto ao Legislativo para que aprovasse as leis, ao Executivo para que implementasse, porque eu vim, por exemplo, de Calçoene, eu passei por... lá não tinha casa de acolhimento, casa de hospitalidade, abrigo, então a criança ela saía de lá e vinha para Macapá. E aí os pais, muitas vezes em vulnerabilidade também, não tinham condição de visitar, a criança não recebia visita de familiares, ela ficava aqui, ou seja, tudo contrário aos ideais que inspiraram o ECA. E aí veio o treinamento com pessoas da comunidade que se disponibilizaram, porque a atuação na infância é um dos princípios que a Neuza falou, é essa integração com a comunidade. E a própria comunidade também abraçou. É uma matéria que todo mundo tem uma sensibilidade, quem é pai, quem é mãe e me ouve, sabe a necessidade da gente proteger, da gente cuidar. Então toda a sociedade abraçou junto do Ministério Público e nós evoluímos e passamos agora para primeiro buscar que a criança fique na sua comunidade, em uma família acolhedora, tendo uma estrutura familiar, mantendo na medida do possível o seu dia a dia e já preparando ela, junto também com o trabalho com a família biológica ou extensa dela, para esse retorno. Se não for possível, a última medida é a destituição do poder familiar e aí a gente busca uma colocação em família substituta, mas também como última medida. Então, o ECA, ele trouxe também essa mudança de paradigma, voltado, mais uma vez, a gente sempre vai voltar nos princípios que norteiam, que é proteção integral, integração com a comunidade,
prioridade absoluta. Então, se o gestor, só finalizando, que essa é a prioridade absoluta, as demandas públicas, elas são praticamente infinitas. A gente quer moradia, educação, lazer, segurança, transporte, mas a infância deve ter prioridade. Então, se o gestor, que possui demandas quase infinitas, mais recursos finitos, não puder implementar uma certa política pública, ele deve retirar essa política pública e dar prioridade à infância. Então, por exemplo, a gente vai ter um show de um grande artista de milhões de reais, ótimo, a população tem direito ao lazer, mas isso não pode fazer com que uma criança não receba atendimento médico. Então, se o gestor vem e diz, não pode, eu não posso fornecer essa cirurgia porque não tem dinheiro. Então, a gente diz, então retire desse show e coloque aqui. A família acolhedora também. A gente diz, mas a gente não pode, não tem dinheiro para construir um abrigo, não tem dinheiro para apoiar a família acolhedora, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. O Ministério Público atua para que haja um remanejamento, a gente não é gestor, não é executor de política pública, mas é indutor. Então, a gente atua para que haja um remanejamento dentro dos princípios constitucionais e do ECA de prioridade absoluta. A família acolhedora vem também nesse sentido. Então, a gente já superou o abrigo, a gente já superou a questão legislativa e agora a gente está numa fase aqui, sobretudo no interior, de implementação efetiva dos projetos da família acolhedora. E o gestor não pode dizer e criar entrave ou dificuldade, porque o ouvinte já deve estar craque, porque nós temos o princípio da prioridade absoluta norteando a atuação do Ministério Público e da sociedade na matéria de criança e do adolescente. É isso mesmo. E diante dessa evolução e da necessidade dessa implementação da política pública, eu convido o Dr. Miguel para falar sobre isso, porque durante a sua coordenação do CAU da Infância aqui no MP, foi ele que realmente andou de município em município, do Oiapoque ao Jari, para incentivar, sensibilizar todos os gestores municipais para que fosse efetivada e implementada o programa Família Acolhedora. Então, doutor Miguel, eu gostaria que o senhor contasse também para a gente um pouco como que foi essa sua experiência, o que o senhor sentiu dos gestores e como que está hoje no estado do Amapá esse programa sendo implantado. Obrigado, doutora. Como o doutor Kelson já mencionou, o direito à convivência familiar e comunitária advém do princípio constitucional, está lá no artigo 227, e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sob esse prisma, a gente pensa que a criança ou adolescente tem que ser criado no seio familiar e na sua comunidade. Mas existem situações de violação de direitos, às vezes praticadas pelos pais, em que essa criança necessariamente tem que ser retirada do convívio familiar por conta do risco que eventualmente possa ocorrer. Nessas situações, a gente busca primeiro a família extensa como uma alternativa, né? Uma segunda alternativa seria o serviço de família acolhedora e, em última análise, em última instância, o acolhimento institucional. Então, a família acolhedora, ela deve anteceder ao acolhimento institucional, porque a gente sabe das mazelas e dos traumas que uma criança institucionalizada leva para o resto da sua vida, né? Lá numa unidade de acolhimento, ele não tem individualidade, ele não tem o seu quarto, ele não tem o seu guarda-roupa, enfim, ele não tem uma mãe que possa acariciá-lo no momento de infelicidade. Então, o acolhimento, ela é a última instância para nós. Como uma alternativa, nós temos o Serviço de Família Acolhedora. E no ano de 2023, nós colocamos como uma prioridade do Ministério Público fomentar a implantação desse serviço nos municípios. E aí nós fizemos uma peregrinação, uma jornada, percorremos os 16 municípios do estado, eu e nossa equipe do Centro de Apoio da Infância e Juventude, para tentar demonstrar às autoridades locais, né, ao prefeito municipal, ao legislativo e à própria comunidade, assim, a importância de se pensar nessa viabilidade de implantar esse serviço, né? Quer pelo reduzido custo dela, comparado a uma instituição de acolhimento,
e o bem-estar da criança e do adolescente. E aí eu estive em todos os municípios, nos reunimos com o prefeito, com a equipe técnica da prefeitura, das prefeituras, estivemos no Legislativo participando de sessões também para explicar o serviço e finalizamos com uma reunião ampliada na Promotoria de Justiça com todos os atores, né, desse sistema de garantia e de proteção. E aí nós tivemos êxito, nós tínhamos 2 municípios apenas no estado que tinha o serviço implantado, que era Santana e Tartarugalzinho. E diante dessa jornada que nós de percorrer o estado, nós elevamos esse número para 12 municípios. Então nós temos ainda hoje 4 municípios que não criaram o serviço de família acolhedora no seu município. Estivemos lá em Calçoene, como o doutor mencionou, o doutor Kelson mencionou, e nós fizemos essa metodologia de percorrer o executivo, o legislativo e a comunidade. E o doutor Kelson depois ficou com essa tarefa de levar adiante, e felizmente lá em Calçoene já existe uma lei que criou o serviço. E qual a nossa meta agora? A nossa meta, o Centro de Apoio da Infância e Juventude, que você conduz muito bem, é de estender isso aos outros 4 municípios para que a gente complete os 16, e estamos num processo de efetivamente implantar. Aí que nós encontramos a dificuldade. Por quê? Porque a sociedade ainda está acostumada com aquela concepção de abrigo, de acolhimento institucional. Então é uma mudança de paradigmas, é difícil de a gente vencer isso, mas nós temos metas, né? Nós temos um procedimento que tramita lá no seu centro de apoio, em que a gente pensa que nos próximos 2 anos a gente atinja pelo menos 25% das crianças que estão hoje nas instituições de acolhimento possam estar no serviço de família acolhedora. E até o ano de 2030, salvo engano, que a gente consiga completar isso aí. E através de campanha, através de levar essa mensagem para a sociedade, para que a comunidade possa se dispor a aceitar alguém em sua casa, dentro desse programa. Isso não quer dizer que uma criança, quando colocada numa família acolhedora, não haverá um acompanhamento do Judiciário e do Ministério Público. Não, essa criança está lá, mas haverá um acompanhamento, como se estivesse numa unidade de acolhimento institucional. Um acompanhamento nosso, do Ministério Público, do Judiciário, e, em contrapartida a essa família que se dispuser a ter uma criança em sua residência, em sua casa, ela receberá uma bolsa, né, paga pelo município, que aqui a gente estabeleceu como uma regra de um salário mínimo. Então a gente está nesse processo hoje de convencimento, de articulação com a instituição, para que efetivamente a gente implante agora o serviço que já foi criado em 12 municípios. Sim. E sobre falando sobre a necessidade dessa sensibilização, seja para o gestor público ou seja para a sociedade, porque de fato essa criança ela vai ser retirada do seio familiar e vai para uma outra família. Essa família que já está ali cadastrada no serviço, que já se predispõe a receber essa criança, a fazer a ela todo esse acolhimento de educação, de apoio, de afeto também, porque muitas delas elas sentem essa falta de carinho, de compreensão pela própria família. E sobre isso vamos falar com a doutora Neuza, que também já começou a carreira dela no Ministério Público lá no Oiapoque, uma cidade distante da capital e que também não possuía na época essa institucionalização, o lugar para acolher. Então lá também seria um lugar tão importante para existir o programa da família acolhedora, não é, doutora? Sim, claro. Inclusive ressaltando que quando a criança é retirada do seu convívio, né, apesar dela ser vítima, mas basicamente ela é a que mais será penalizada, né? Porque na verdade ela foi vítima de um estupro, de uma negligência, de maus tratos, de lesão corporal, e às vezes o seu agressor ele vai ficar sendo processado criminalmente, vai estar na comunidade levando a sua vida normalmente, e a criança, que é justamente para ser guardada, protegida, ela vai ser tirada como se fosse uma verdadeira uma verdadeira prisão, porque ela vai vir de lá para um outro local. E sabemos o quanto que isso prejudica o desenvolvimento afetivo, desenvolvimento psicológico dessa criança, e às vezes no abrigo, e ressalte-se, nós temos muitos profissionais excelentes no abrigo, pessoas que são preparadas, que têm aquele carinho, mas não
não se equivale, não se compara a uma família, né, Miguel? Ou seja, lá eles têm horário, têm turno e às vezes têm suas próprias demandas enquanto instituição. Então, a família acolhedora é isso. Por isso que nós, inclusive a doutora Samira e o doutor Kelso, nós participamos com o doutor Miguel aí nessa caminhada, né, para ser aprovada aqui em Macapá a legislação e foi implantada. E importante ressaltar para quem está nos ouvindo, você familiar ou da comunidade que está nos ouvindo nesse momento, que nós conseguimos, inclusive, né, doutor Miguel, fazer com que haja uma remuneração, né, para essa família que se predispõe a receber uma criança vítima de crimes, de abuso, de negligência. O município ele dará uma bolsa, ele dará um valor para que possa suportar a vinda dessa criança para esse seio da família. Lembrando que a família acolhedora também, são pessoas que já têm feito um estudo, ela tem que ter um perfil de organização familiar para que possa receber. Aí o ouvinte pode nos perguntar, o telespectador pode nos perguntar, mas qualquer família pode não, né, doutor Miguel? Existe uma capacitação, uma seleção, né, todo um treinamento. Isso, né? Existe todo um treinamento justamente para que essa família possa receber esse menor. E você estava falando sobre a questão do Oiapoque. O Oiapoque, como Laranjal do Jari, Calçoene, são locais em que há uma grande quantidade de violência, né? De estupro. Quantos processos eu peguei de pai que havia estuprado, infelizmente, as 5 filhinhas, Miguel, fiz, doutor Kelso, essas audiências terríveis, né? As crianças tiveram que sair de lá para ser acolhidas. Então, o fato de acontecer isso e a criança ser acolhida numa família em que há, pelo menos pressupõe que haja esse carinho, esse aconchego, esse acolhimento, é muito melhor do que ela vir para uma instituição de abrigo, né? E só parabenizando assim e pontuando, uma fala sua muito sensível, parabenizando os funcionários, os profissionais que trabalham nos abrigos. São pessoas excelentes, mas você teve muita sensibilidade. É diferente da família. Eu tive semana passada no Ciancatuá, tanto na unidade atual como na unidade que vai ser inaugurada. Tive ontem no Marluz, e por mais que haja esse cuidado, essa dedicação dos profissionais, esse amor ali pelas crianças, nunca vai ser como uma estrutura familiar, porque é uma instituição, como você falou, tem horários, tem a impessoalidade, então há até uma certa assim, retirada da identidade do indivíduo como ser humano mesmo. E falando sobre o Oiapoque, doutora Neuza, assim, eu trabalho em Santana, né? As 2 instituições de acolhimento que mais acolhem estão em Santana, que é a Casa de Hospitalidade e Lar Betânia. Então nós já tivemos lá várias crianças e adolescentes vindas do Oiapoque. E assim, para mim, que atuava nos procedimentos e pegava lá criança, origem do Oiapoque, era algo que me atormentava. Porque no fundo eu sabia que aquela criança veio do Oiapoque, ela nunca mais, como você disse, doutor Kelso, ela nunca recebe a visita de sua família. Por conta das condições dessa família que são de extrema vulnerabilidade. E o que isso impacta? Impacta que num determinado momento vai nos obrigar a entrar com a ação de destituição do poder familiar, porque nós temos prazo, temos um tempo limitado. E aí essa criança ela é colocada para adoção sem que nunca mais tenha contato com sua família. Enquanto que se ela estivesse lá no Oiapoque com uma família acolhedora, poderia ser reinserida à sua família. Às vezes um tio pega para passear, pega. Então assim, eu sempre costumo dizer que é uma violência que o Estado pratica com uma criança, um adolescente, quando retira de uma família, de uma cidade e coloca em outra cidade, como Oiapoque, Santana, que se pratica por uma criança que foi vítima, como disse a doutora Neuza. Ora, só finalizando, que é um tema muito, muito apaixonante. Você imagina um adulto que já tem consciência do que é a vida, que já sabe, já entende os motivos. Imagine você aí, ouvinte ou telespectador, ser retirado de repente da sua cidade, dos seus amigos e da sua família. Mesmo compreendendo que seja necessário, você já vai sofrer. Agora imagine isso numa pessoa em peculiar situação de desenvolvimento, como o ECA prevê, né? Então, daí a importância realmente desse projeto. Então, nós podemos compreender
que a promoção desse projeto de Família Acolhedora é um dos grandes avanços que o ECA implantou e também um grande desafio para ser implementado aqui no nosso estado. Nós agora vamos para o intervalo e voltamos já já com mais Informe MP. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você por meio da ouvidoria, que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Estamos de volta aqui no podcast Informe MP, falando hoje sobre os 35 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, com promotores de justiça que atuam nessa área da infância e juventude.
Estamos aqui com o doutor Miguel Ferreira, doutora Neuza Rodrigues, doutor Eduardo Fernandes precisou se ausentar. Já visto que estamos em audiência ainda, né? Então, continuando, vamos falar um pouco sobre a atuação do Ministério Público. O Ministério Público ele possui na infância e juventude atuações judiciais, do qual falamos agora, de família acolhedora, que são procedimentos que acontecem dentro de processos judiciais, até como adoção, por exemplo, como a gente foi falado, atuação na infância, ali no que tange à educação, à necessidade de promoção da saúde, um leito de UTI, por exemplo, de uma criança que está com problemas urgentes ali, precisa de atendimento. Também atuamos na área judicial com acompanhamento de vagas na escola, cuidadores para crianças com autismo, que está crescendo muito esse número. Mas o Ministério Público também possui uma atuação extrajudicial muito forte, baseada em projetos sociais que são capitaneados pelas promotorias de justiça. E nós vamos falar sobre isso nesse último bloco, falar com o doutor Miguel, a doutora Neuza, começando pela doutora Neuza, com os projetos sociais, doutora, que a juventude de Macapá está atuando nos últimos anos. Isso. Doutora Samília, esse é um ponto muito relevante da nossa atuação, doutor Miguel, que é o extra, né? Que é isso que nos enche os olhos, que é isso que faz com que a gente amanheça realmente todos os dias querendo fazer mais por essa nossa comunidade que tanto precisa. E é nesse intuito que desde o ano passado, né, a doutora Samília, todos sabem, da infância, junto comigo, da 3ª Promotoria da Infância e Juventude, eu sou da 4ª, e nós estamos desenvolvendo projetos que são muito eficazes, né, junto à comunidade. O primeiro que nós passamos a desenvolver desde o ano passado é uma campanha que nós realizamos nas escolas sobre a questão do uso abusivo das telas de celulares por crianças e adolescentes e os prejuízos causados ao seu desenvolvimento psicológico, emocional. E esse é um tema, doutor Miguel, muito relevante, porque nós iniciamos o ano passado, em novembro, e já tínhamos uma lei estadual de 2016 e a comunidade não tinha conhecimento. Então nós pegamos essa lei, fomos para a escola, fizemos um lançamento aqui no Ministério Público e nós estamos trabalhando justamente mostrando qual é a consequência desse uso abusivo de tela. Ou seja, a criança, ela tem o seu desenvolvimento prejudicado quando ela fica horas após horas no telefone celular. Quem pensa aí na sua casa que isso aqui é habilidade, doutor Miguel, doutora Samília, não é. Porque uma criança, ela precisa desenvolver a sua motricidade. Ela precisa movimentar os seus dedinhos, o seu corpinho, para ela poder desenvolver, fazer as sinapses, fazer todos os desenvolvimentos, para que ela venha não só progredir na sua capacidade motor, psicomotor, mas também de interação. Uma criança que fica no celular por 30 minutos, 3 horas, ela acaba prejudicando o seu desenvolvimento, prejudicando a sua convivência com a sua família, na sua escola, e nós temos grandes consequências de crianças que estão se cortando, infelizmente tirando suas próprias vidas por conta do perigo que está de trás da tela, que é justamente os aliciadores, que às vezes ameaçam crianças, pegam essas crianças e fazem com que elas sejam reféns de fazer aquilo que eles querem. Então nós queremos, não somente nessas nossas campanhas, conscientizar as crianças, o corpo escolar, mas também temos um momento que é com os pais, que nós chamamos os pais e falamos a eles também de todo esse prejuízo. Essa é uma ótima campanha. A segunda é que nós também estamos indo nas escolas falar sobre ato infracional, dizer para aquele aluno que está ali que se ele bater em alguém, ele vai estar cometendo um ato infracional, que ele vai para a delegacia, para o Ministério Público, para o Judiciário, e ele vai ter a sua juventude, essa adolescência interrompida, porque ele praticou algo que é semelhante a um crime, que é justamente o ato infracional. E isso tem nos trazido grandes resultados, porque, doutor Miguel e doutora Samília, nós temos também, em consequência dessas nossas idas
para a escola, nós temos desenvolvido as práticas restaurativas, que é quando essa criança, esse adolescente, na verdade, já cometeu um ato infracional, e nós temos esse grande projeto no Ministério Público, nas nossas promotorias, inspiradas inclusive lá no modelo de Santana, né, com a doutora Silvia Canella, a doutora Elisandra também, que nos antecedeu, e nós passamos a fazer círculos restaurativos, entender por que essa criança está cometendo aquele crime, aquele ato infracional, porque ela teve aquela opção de bater, de estuprar ou de fazer algo que violasse o direito de outra criança e adolescente também. E por fim, uma campanha super bem sucedida, que foi uma campanha também que em parceria com a Receita Federal, que é o Leão Amigo da Criança e do Adolescente, da qual o doutor Miguel, a doutora Samile, estivemos intensivamente, o doutor Fulan, principalmente, que foi quem encabeçou, quem nos chamou, né? O doutor Fulan está nos ouvindo, né? Então queremos inclusive parabenizar ele, doutor Adelmo, que nós saímos de um patamar de R$102 mil de contribuições de pessoas físicas em seu imposto de renda, né? E que eles doaram para os conselhos da criança, adolescente e da pessoa idosa 509 mil após essa nossa campanha do Ministério Público. Então, são campanhas que efetivamente trazem mudança na comunidade e, sobretudo, elevam esse patamar de participação do Ministério Público na comunidade. Então, são esses, e o doutor Miguel deve ter muito mais lá também em Santana. Então, doutor Miguel, conte para todos os ouvintes quais são os projetos sociais que a Promotoria de Justiça de Santana, da Infância e Juventude, está promovendo. Doutora Samile, doutora Neuza, eu quero confessar que o que me motiva a ficar na infância, a trabalhar na área da infância e juventude, são esses projetos, essas ações que nós desenvolvemos, e que não foi só em Santana. Eu lá desde Ferreira Gomes eu já trago isso comigo, porque é uma forma do Ministério Público estar próximo da comunidade e de alguma forma contribuir para que mazelas que afligem, principalmente nosso público infanto-juvenil, possam ser de alguma forma mitigados. Nós temos lá três grandes projetos que eu e o doutor Barreto, cantora Barreto, desenvolvemos desde 2017. O primeiro é o Escola no Sistema de Garantia. O que é isso? Nós selecionamos as escolas que têm os menores índices do IDEB, né? Nós ensinamos isso em 2023 e estivemos na Escola Piauí, nós e nossa equipe técnica, e lá nós fazemos uma capacitação do corpo docente, da direção da escola, da diretora pedagógica, no sentido de que eles ficassem atentos, né, para qualquer violação de direitos que uma criança ou adolescente possa estar passando. Então eles foram orientados com palestras, com oficinas, com workshop. Tivemos isso todos os meses, a gente ia à escola e também fazíamos uma fala com a comunidade escolar, com os alunos, e foi um sucesso, né? Foi um sucesso porque o professor, a partir desta ação nossa, ele tinha um olhar diferenciado quando ele via uma criança triste, quando ele via uma criança chorando, já despertava ali um sinal, algo está acontecendo. Então, ele chamava aquela criança, chamava aquele adolescente para ter uma conversa particular, para saber o que estava acontecendo. E disso adveio assim, inúmeras denúncias de abuso, de maus tratos. E quando a escola diagnosticava este abuso, encaminhavam para nós. Eles tinham lá um questionário que eles preenchiam, encaminhavam ao Ministério Público, e a partir daí nós tínhamos a iniciativa junto ao Judiciário. Fizemos isso em 2 escolas, em 2023 uma escola, em 2024 outra escola, e este ano estamos em 2 escolas no município de Santana. Nós também temos o curso de formação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade, de jovens que cumprem medidas socioeducativas e jovens que estão nas unidades de acolhimento. Esse projeto ele é encantador realmente. Nós, eu e o doutor Barreto, iniciamos em 2016, na verdade, o primeiro curso, porque nós observamos que o adolescente, especialmente aquele adolescente que responde a uma ação socioeducativa, que ele não estudava e nem trabalhava, né? Então, qual a perspectiva de vida que aquele adolescente tinha?
né? E aí, por conta das nossas visitas ao Lar Betânia, nós observamos que lá tinha um centro de formação profissional, assim, uma estrutura física fantástica, com capacidade de oferecer cursos a esses jovens, mas que eles não tinham recursos, eles não tinham condição financeira de arcar com isso. E aí, a partir daí, nós iniciamos tratativas com o Poder Público de Santana, com a Secretaria, com o Estado, com a Assembleia Legislativa e com vários empresários. E conseguimos, ao longo desses anos, fazer oito etapas, né, contemplando aí cerca de 6 mil jovens que a casa já formou. Mas do projeto MP com o Lar Betânia, nós formamos mais de 1.000 jovens. São cursos variados, são cursos de espaço dos pés, são cursos de maquiagem, curso de panificação, montador de imóveis, curso de informática básica e avançada. Inclusive, o laboratório que existe no Lar Betânia foi feita uma doação do Ministério Público que disponibilizou 30 computadores para o Lar Betânia, onde eles realizam lá os cursos de informática básica e avançada. E nós estamos já fechamos agora este mês de junho a 8ª turma, onde 262 jovens foram certificados. E temos um projeto agora para o segundo semestre, oferecer mais vagas para 400 jovens em Santana. Assim, são portas que a gente abre para esses jovens, com cursos que têm uma duração de 3 meses em média, onde ele sai dali realmente qualificado, habilitado para procurar um emprego formal, né, para ser inserido no mercado de trabalho, ou mesmo para ele ser um empreendedor individual. Esse é o objetivo nosso deste curso. E nós temos também uma ação criança que a gente desenvolve juntamente com o Centro de Apoio da Infância aqui, que você coordena, todo mês, toda semana, da Semana da Criança, onde a gente escolhe uma escola, né, para passar aquela semana com aquela criança, e várias atividades são desenvolvidas nesta ação criança que a gente acho que é o 5º ano que a gente vem desenvolvendo. Basicamente são essas nossas atividades de projetos, de ações, e que assim alimenta a nossa alma. Assim, é algo que a gente fica muito gratificado, porque você observa que você pode contribuir para que aquela criança, aquele adolescente tenha um futuro promissor. E a doutora Samira está complementando, né, que alimenta a nossa alma e alimenta mesmo, sabe, Miguel? Às vezes a gente sai muito cedo da promotoria para ir para as escolas, quando a gente vê assim, os olhinhos das crianças, né, nos esperando para receber aquele abraço. Então, a gente nunca sai de um projeto desse como a gente entrou, né? Verdade. Todas as vezes que a gente interage com as crianças, com o adolescente. E eu esqueci de dizer também que nós temos o projeto, Miguel, inclusive, eu estou aqui com um voto, né, sobre a questão da Rede Abraça-me, que já foi, inclusive a nossa cartilha, né, foi, inclusive, incentivada quando você era o coordenador do CAL, foi criada, inclusive, né, Miguel, disponibilizada a nós. E eu tenho ido nas escolas, doutora Samira também, sobre a questão da exploração sexual infantil, né, que nós passamos agora no Maio Amarelo, fizemos Maio Laranja, fizemos uma grande movimentação, e isso daí é necessário para que a sociedade saiba que o Ministério Público não está de olhos fechados, né, para a questão do abuso, da exploração sexual. E também, na última escola que eu estive, uma criancinha pequena, quando eu estava falando, não toque, tenha cuidado, não deixe ninguém tocar nas suas partes íntimas, ela disse, tia, uma prima minha, ela foi estuprada por um tio. Ou seja, a gente pensa que as criancinhas vão receber informações de que não faça isso, quando na verdade muitas vezes elas já estão sendo vítimas, né, Miguel? Então, doutora Samira, então por isso que a atuação firme do MP na comunidade é tão necessária, e como disse o Miguel, isso que alimenta a nossa alma, né? Sim, e é isso mesmo, nós que somos promotores da infância, eu sou promotora da infância e juventude de Macapá também, atos infracionais. Atualmente estou coordenando o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. A gente tem estado muito presente. Essa é uma
relação muito próxima da comunidade que os promotores da infância e juventude promovem, seja na capital, seja em Santana, seja em todo o estado do Amapá. Nós estamos presentes nas escolas, nós atuamos perante os conselhos tutelares. Então, assim, todos que estamos aqui é porque nós realmente temos um pouco dessa vocação, por afeto à matéria, queremos cuidar das crianças e dos adolescentes. Nós acreditamos que realmente precisamos cuidar hoje, para que o hoje seja um bom presente para elas e que realmente elas são o nosso futuro, elas são o futuro do Brasil. Nós precisamos dar todas as condições necessárias, físicas, psicológicas, materiais, educacionais, para que realmente elas possam estar aqui no futuro, nos nossos lugares, conduzindo a nossa sociedade. Então, hoje, no podcast Informe MP, você ficou um pouco mais informado acerca dos direitos das crianças e adolescentes, sobre a atuação ministerial na infância e juventude, seja a parte judicial, seja a parte extrajudicial, com os nossos projetos que nós desenvolvemos. E muitos outros assuntos serão abordados em outras entrevistas com outros colegas promotores da infância e juventude do nosso estado. Fique conosco, acompanhe nossa programação e esteja sempre com a Rádio e TV MP. Você acompanhou Informe MP, toda quinta, às 10h30 da manhã, com os principais debates do mundo jurídico.